Olá, meus amigos, mais um programa, hoje falando um pouquinho da memória. Uma pesquisa canadense diz o seguinte: falhas na memória podem ser importantes para o funcionamento do cérebro. Marilda? Quando nós escolhemos esse tema, a primeira coisa que eu falei, nossa, minha memória está bem mantida, porque a gente realmente esquece algumas coisas, né? E acho que com a experiência e com o avançar do tempo, algumas coisas são realmente... Traduzindo, idade. Idade, RG baixo, às vezes isso acontece verdadeiramente. Mas é interessante porque o cérebro é uma coisa fantástica, né, Roberto? Sim, verdade. E a memória é treino. Eu tinha um conhecido bastante idoso, que trabalhava num colégio também, né, porque a vida da gente tem muito contato com isso, que ele fazia questão muito de falar o nome das pessoas, né, porque você vai fixando e tudo mais. Sim. Então é um treino também, é um treino. E hoje, às vezes, com a preguiça mental que muitos têm, isso acaba se perdendo. E aí você acaba também deixando de, falando cerebralmente, se é que isso é palavra, você acaba deixando algumas coisas de lado porque você não treina. Perfeito. E é importante Perfeito. Isso, né? Então tem que ficar atento a essa questão também. É interessante até, na matéria, ela começa colocando assim: qual foi o ganhador do Oscar de melhor filme de 1972? Eu não tenho a menor ideia. Eu também não. Então nós estamos bem. Porque se você sabe disso sem apelar para o Google, parabéns, mas podia ser melhor não ter lembrado. Por quê? Deletar informações irrelevantes ajuda o cérebro a se concentrar em aspectos que possam ajudar a tomada de decisões no dia a dia. E eu acho que aí é um pouco a chave da questão, né, Marina? Talvez os grandes estudos que existem hoje, que colocam que existe uma quantidade enorme de conteúdo, seja já embasado nessas informações que você está passando. Nem 8, nem 88, né, minha gente? 88 é só pincelar as coisas, porque aí você não se aprofunda em nada. Mas na medida. Então, se realmente o estudo for na linha do equilíbrio... Eu acho que, eu até da sua fala, me lembrei de algumas coisas, né? A primeira delas, a gente já comenta, e todo mundo comenta o tempo todo, a quantidade de informações que você tem hoje, é difícil qualquer um guardar tudo. Não dá, claro. Então aí vem a segunda questão. Na verdade, é a habilidade de saber, de reconhecer o que é relevante. Porque é isso que você precisa guardar. Exato. O que não é relevante, se esquecer, esqueceu. Então, quem foi o ganhador do Oscar? Peraí, se você não é um crítico de arte que está trabalhando com isso, você não precisa lembrar. Vai no Google e o Google te dá isso a hora que precisa. Exato, as ferramentas hoje te ajudam muito a buscar a informação. Então o que você precisa guardar? Aquilo que é relevante para você. Eu acho que essa é um pouco a chave. E aí, Roberto, eu acho que vai bater de acordo com a questão da aprendizagem significativa. Muito bem. Porque o que não é significativo para você, você acaba, né, de uma forma ou de outra, deletando. Então tem sentido quando se fala... Fala um pouquinho mais da aprendizagem significativa. Porque a gente fala muito da questão do conhecimento, da questão dessa aprendizagem significativa. Quer dizer o quê? Tem significado para você? Por isso que o aluno fala muitas vezes, mas para que eu estou estudando isso? Às vezes ele não entende isso. Exato. E nós temos a obrigação de fazer com que ele pelo menos tenha conhecimento para que ele está estudando aquilo. Se ele vai aceitar ou não é outra coisa. Isso. Mas que ele entenda, porque lá na frente algumas coisas dependem de outras. Isso. Mas quando não é significativo para a sua vida, você deleta. Perfeito. Você deleta. Então, é isso. É muito interessante esse estudo, que é uma coisa mais moderna, não é tão recente, mas é mais moderna. Há 30 anos atrás, nem se ouvia falar em aprendizagem significativa. Não, mas 30 anos atrás a gente não tinha nem nascido ainda, né, mãe? Mas, de qualquer forma, né, nesse sentido, você ainda me faz lembrar de uma outra questão, também muito falada, mas pouco trabalhada, a quantidade de pontos, de conteúdos que a gente tem nas matérias. Então, matemática,
O professor, se der tempo para o aluno trabalhar, não dá tempo de cumprir todo o programa. Então o programa está errado. Exato. Então, peraí, se eu tenho que guardar o que é relevante, isso serve também para esses conteúdos. Quais são os conteúdos que são relevantes? Porque a partir deles eu até consigo ir buscar aquilo que eu precisar depois. depois. Tem outra coisa importante aí, Roberto. A aprendizagem significativa também requer um tempo de assimilação. Sim. Não é porque interessa para você, que você de primeira Perfeito. lê. Vamos pegar uma questão de história, por exemplo, né? Que exige contexto, que não é só mais a decoração das datas, né? Não é decorativo. Não dá para você registrar tudo porque é significativo para a sua vida. Exige um tempo de assimilação, Claro. que assimilação traduz-se em revisão, fixação, para que você possa assimilar. Você só assimila na medida em que você tem tudo isso, faz o seu resumo, né, falando na moda antiga, contextualiza e depois é capaz de reproduzir. Isso. Certo? A hora que você consegue pôr isso na sua vida, no seu dia a dia. Isso, exatamente. Perfeito. Por que você aprendeu porcentagem? Na frente pode ser que você não veja sentido. Lá na frente você vai entender. A hora que te disserem quanto vai aumentar seu salário, você vai querer saber como é que funciona. Quanto vai aumentar uma conta rapidinho. A conta de luz. Bandeira vermelha, aumentou, não sei. Vamos atrás. Né? Então tem sentido algumas coisas que os nossos alunos dizem que não, mas que nós temos que entender e fazer com que ele pelo menos saiba o sentido. Depois ele vai entender o porquê lá na frente. Mas então a questão dos conteúdos é um pouco isso também. Precisa ser repensado, revisto a divisão de conteúdos. Isso também não quer dizer que o aluno tem uma curiosidade, você vai aprender. Não, lá na frente você vai aprender. Nada disso. Não. Isso se fazia 40 anos atrás. Hoje, como a gente procura trabalhar as coisas muito contextualizadas, fica mais fácil. Então, às vezes, uma curiosidade, uma pergunta que o aluno faz, é inconcebível que você fala, não, isso você vai aprender só mês que vem. Por favor. Na verdade, é o seguinte, eu acho que a chave está lá no que eu já comentei lá na leitura do texto. Relevância. Do que nós estamos ensinando, o que é relevante para que o aluno possa crescer com aquilo, para que o aluno possa, com aquilo assimilado, como você colocou, partir para frente. Pôr em uso na própria vida. Talvez não agora, mas ele vai pôr. A hora que ele precisar, ele sabe de onde tirar. Eu acho que é por aí. Porque isso também fica preservado, né, Roberto? Fica preservado. A hora que você precisa, a coisa vem à tona. Então, é outro estudo esse. É isso aí. Estamos falados? Faladíssimos. Até a próxima.